Se você está procurando celular até R$ 1.500, continua no vídeo. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu decidi trazer também uma versão agora de uma lista de celulares até R$ 1.500. Fiz uma lista também até R$ 1.000, mas eu deixei muitíssimo claro, eu cheguei a ser repetitiva nesse vídeo falando, gente, por favor, celular até R$ 1.000, não adianta você esperar muita coisa, um celular baratinho, toma cuidado, tudo aquilo, mas aí a gente trouxe uma lista de até R$ 1.500, que quando a gente fala R$ 1.500, aí a gente já começa a conversar de coisa melhor, né? Também não estamos falando de topo de linha, nem de intermediário premium, nem nada do tipo, mas a gente já está falando de aparelhos aí para você manter por mais tempo, com mais memória RAM, tudo mais, tela melhor, então bora comigo. Começando a nossa lista com ele, o Galaxy A34, este simpático aparelho que vocês estão vendo aqui. E o legal do A34 é que ele já vem com o quê? Ele já vem com 5G. Pois é, quando a gente fala de celular assim um pouquinho, né, que você já dá uma melhoradinha no preço, a gente já consegue achar celular que tem suporte ao 5G, o que foi diferente na lista de R$ 1.000, né, que a maioria dos aparelhos, eu acho, se eu não me engano, acho que só tinha 1 ou 2 aparelhos que tinham 5G, a maioria era todo 4G, então nesse caso aqui tem 5G, bem bacana. Outra coisa também, quando a gente começa a falar de celular um pouquinho mais caro, é sobre proteção. Este modelo aqui, o A34, tem IP67, né, que é no caso resistência contra água e poeira, bacana também, e é aquilo. Já começou a dar uma soltadinha ali no dinheiro, né? Tirou o escorpião do bolso, a gente já consegue coisinha um pouquinho melhor, né? Um pouquinho menos triste e chateada aí pra você ter na sua casa. De tela a gente tem uma Super AMOLED, excelente painel, até 120 Hz, com 1000 nits também, muito bom a taxa de brilho. Ele tem 6,6 polegadas. Um tamanho bom, bem próximo, por exemplo, deste celular aqui que está na minha mão. Você vai ter algo bem parecido com isso. E o legal também é o 120 Hz de taxa de atualização, que é aquilo, já falei várias vezes em vários outros vídeos. Tem gente que adora, tem gente que, pelo amor de Deus, eu preciso ter um celular que atualize 848 vezes por segundo, porque eu sou essa pessoa, e tem gente que não se importa. Eu sou aquela pessoa que se tiver eu uso, se não tiver eu tô em paz, mas o fato de ter é bom. O fato de ter a gente fica feliz. De chipset aqui a gente tem o MediaTek Dimensity 1080, que é um baita chipset. A MediaTek já tem muito tempo que ela tem mandado muito bem na parte de processadores dela e tudo mais. E o 1080 é um desses modelos, tá? Um desses modelos que vai te dar, tipo, zero dor de cabeça. De verdade, assim, é um modelo muito bom e que não vai ficar devendo em nada para muito aparelho por aí não, tá? Você vai conseguir fazer as suas coisas, rodar os seus jogos, ter um bom desempenho. Litografia em 6 nanômetros realmente já é um chipset muito bom. É um chipset de fato razoável. A câmera principal dele tem 48 megapixels, a ultra grande angular tem 8 e uma macro de 5 megapixels. Olha só, pelo menos aqui a gente já tem uma macro decente também, porque 5 megapixels faz diferença para quem quer tirar foto, né, macro ali e tudo mais, que você vai conseguir pegar os detalhes mais bonitinhos, então isso também é um ponto bem positivo. Já a câmera selfie tem 13 megapixels, super tranquilão também, e o legal é que a gente tem aqui é o que? Som estéreo, que tem muita gente que pergunta para nós aqui, inclusive nos comentários, se o aparelho tem ou não tem som estéreo. Tem gente que gosta, né, dessa parte de ter som estéreo, então no A34 nós temos isso sim, e 5.000 mAh de bateria. E 5.000 mAh de bateria para mim é o novo mínimo, né, o novo mínimo que precisa ter aí nas baterias, porque vamos combinar, se você tem celular Android, tipo, menos que 5.000 você vai sofrer, 5.000 já é sofrível. Eu tinha um M51 que tinha 7.000 mAh de bateria e foi um dos melhores celulares que eu tive em relação a desempenho, em relação à autonomia de bateria, porque o bichinho durava fora do carregador, era tão bom, era tão bacana, mas, né, infelizmente a gente não tem visto mais, assim, celulares com tanta bateria assim, mas 5.000 não fica devendo também. Você vai conseguir usar o dia inteiro em um uso moderado, não vou falar que intenso você vai precisar carregar, mas vai te ajudar bastante nessa parte. E sobre preços, vamos dar uma olhadinha aqui nos preços aqui no site do Magalu para eu falar para vocês. A versão de 128 com 6 de RAM e tudo mais tá ali na faixa de R$ 1.529,10, o que tá perfeitamente dentro aí da nossa faixa de celular até R$ 1.500. E esse aparelho sim é uma excelente opção. E principalmente para foto, tá? Se você curte foto, para mim Samsung é uma das melhores para foto, de verdade. Mesmo os aparelhos deles assim mais intermediário, manda muito bem na foto, então para mim é uma excelente escolha caso você pegue ele. E de segunda opção nós temos ele, o Poco X5, que é um bom aparelho também. Ele traz ali um conjunto bem bacana de especificações, começando que a gente tem 5G. Bacana, para mim necessário, tá? Intermediário é o que a gente já falou. Para quem tem celular 4G ainda e o celular tá bom,
não vejo motivo para você trocar por conta de ter o 5G, tá? Na minha opinião, é totalmente pointless e não faz sentido nenhum você trocar o seu aparelho. Mas para quem tá pensando em comprar um aparelho novo, já tá nessa cabeça de não, eu vou investir numa coisa, tudo mais, vou comprar um outro celular, aí nesse caso sim, tá? Prioriza celular que tem 5G, que nesse caso faz todo sentido para você. Começando pela tela dele, a gente tem uma tela Super AMOLED, que dispensa comentários, 120 Hz de taxa de atualização e tamanho de 6,6 polegadas. A maioria aqui, né, tamanho, eles mantêm um tamanho meio que padrão, né, mesmo para esses celulares, que é um tamanho que eu não considero, tipo, esse aqui é 6,7, né, ele é um pouquinho trambolhão, mas 6,6, 6,5 eu acho que já dá uma mudada, já fica bem legal, já dá para colocar no bolso da calça, já fica uma coisa mais interessante. De chipset a gente tem o Snapdragon 695, excelente processador, vai dar boa conta aí das tarefas e tudo mais, mesmo as aplicações assim mais pesadinhas, uns jogos e tal, você vai conseguir rodar de boa. E nesse caso a gente também tem um celular que ele começa a partir de 6 GB de RAM, o que já é ótimo. Eu parto do princípio que se você quer manter o celular por muito tempo, muito mesmo, tipo, comprar e ficar por muito tempo com o celular, 8 GB de RAM, na minha opinião, é o ideal. Mas 6 GB de RAM não vai te dar trabalho, 6 GB de RAM ainda vai te garantir algum tempinho, 6 GB de RAM vai dar para você abrir um joguinho, abrir o WhatsApp junto, alguma coisinha, vai conseguir. Então tá bom, pelo menos tendo 6 GB de RAM, tá válido na minha opinião. Este celular tem 48 megapixels na câmera principal, 8 megapixels na câmera ultra grande angular e 2 megapixels na macro, que na minha opinião é o único erro desse aparelho, porque, poxa, 2 megapixels na macro, a gente sabe que 2 megapixels com a macro não faz nada, não faz nem cócegas, a imagem fica uma porcaria, mas ok, eu, no geral, acho que você vai estar mais preocupado com a câmera principal, e a câmera principal é boa e é isso que vale. A abertura f1.8, por exemplo, já é uma câmera que consegue, né, uma lente que consegue aí captar bastante luz, então você não vai ter problema nessa parte não. E câmera selfie de 3 megapixels, o basicão de sempre, não tem áudio estéreo, o que é uma tristeza, se você curte a parte do estéreo, infelizmente aqui nesse modelo você não vai ter, mas tem 5.000 mAh de bateria, exatamente igual aos outros aparelhos que eu citei aqui. Então você também vai conseguir usar um dia inteiro aí tranquilo, se for um uso moderado, sem jogar tanto, sem fazer as coisas, ele vai durar o dia inteiro aí fora da tomada, assim, de boas. Indo pra parte de preços, igual vocês podem ver aí, ó, eu achei aqui ele no site da Amazon, tudo mais por 1.420, inclusive, né, entregando aqui pro Brasil, não me parece ser importação a princípio, tá tudo certinho com ele, ou seja, tá dentro da faixa de preço e é um excelente aparelho. Inclusive, essa versão aqui tá com 256 GB de armazenamento interno e 8 de memória RAM, que foi aquela dica que eu dei agora há pouco, né, para comprar um celular, caso você não queira trocar o celular, né, demorar para trocar o celular, 8 GB de memória RAM é o ideal, então nesse caso tá perfeito. E de terceira opção nós temos ele, o Redmi Note 12 5G, essa linha, né, que causou um alvoroço aqui no Canaltech. Se você inclusive quer conhecer mais detalhes sobre a linha Redmi Note 12, saber um pouquinho melhor tudo mais, o Adriano fez um vídeo aqui no canal bem completinho explicando sobre todos os aparelhos, pelo menos assim, né, todos os aparelhos da linha que tinham sido lançados até o dia da gravação, porque, sem brincadeira, acho que foi um dia antes do Adriano gravar esse vídeo, lançou um aparelho. Não tô brincando, de 15 foi para 16, então pode ser que tenha lançado algum Redmi Note 12 no meio do caminho, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais da linha, entender um pouquinho mais, vale muito você assistir o vídeo. Mas bem, nossa terceira opção é o Redmi Note 12, já começando que ele é 5G, ótimo, e foi o que eu falei, se você vai trocar de celular, pega um celular com 5G para você já não ter esse problema. Tela AMOLED, excelente, 120 Hz de taxa de atualização e 1200 nits o pico do brilho, ótimo, perfeito. 6.6 polegadas também, tamanho bem parecido com o que a gente tem visto. E de processador aqui a gente tem o Snapdragon 4 Gen 1, 6 nanômetros, um bom chipset intermediário, claro, não estamos falando de um topo de linha, novamente é uma lista até R$ 1.500, mas ele é um celular que tem um ótimo custo-benefício se você considerar o desempenho dele para o preço. Realmente ele é um bom aparelho nessa parte sim, ele é bem interessante inclusive. Até porque o Snapdragon 4 Gen 1 ele tem ali mais o foco na eficiência energética, então ele é um aparelho ali para quem não quer carregar tanto, ou melhor, assim, para quem usa de uma forma moderada, mas quer ter um celular que dure o dia todo, ele vai te entregar isso melhor. Ele realmente é um bom aparelho. O Redmi Note 12, fico muito feliz que a Ju tenha escolhido ele e tenha colocado na lista, porque realmente é um excelente aparelho. Parte importante que você precisa tomar cuidado se você for escolher esse aparelho. Ele tem a versão que tem 128 GB com 4 GB de RAM, e ele tem a versão com 128 GB com 6 GB de RAM.
Então, caso você vá comprar a versão de 128 GB, por favor, pega a versão que tem mais memória RAM, para você ter esse aparelho por mais tempo e você, né, evitar aí ter problemas com ele, espaço de trabalho, aquela coisa toda que a gente já explicou aqui no Canaltech algumas vezes, né, tudo mais. E também tem a versão de 256 com 8 GB de RAM, mas aí o preço vai lá em cima e aí foge da nossa lista, então, por favor, quando você for olhar para comprar, pega a versão de 128 com 6 de RAM. Falando da parte das câmeras, a gente tem a câmera principal em 48 megapixels, uma ultra grande angular em 8 e temos também uma macro em 2. Exatamente a mesma coisa que a gente viu nos outros casos, uma câmera selfie de 13 megapixels e 5.000 mAh de bateria, ou seja, mais que suficiente, celular aí para você usar durante o dia, que nem eu falei, ainda mais que esse chipset ele é mais eficiente energeticamente, então realmente é um excelente aparelho, que nem eu falei, eu fiquei bem feliz da Ju ter colocado ele na lista. E a quarta opção da nossa lista, que esse é um celular que definitivamente não poderia ficar de fora dessa nossa lista, é o M54. E por que o M54? Porque rolou toda aquela polêmica entre o A54, o M54, que eram aparelhos, né, muito parecidos, mas um tinha proteção, o outro tinha mais bateria. Mas nesse caso, quando a gente está falando de celular até R$ 1.500, o M54 realmente é uma opção bem interessante. Primeiro que aqui a gente tem uma Super AMOLED Plus de tela, 120 Hz de taxa de atualização e 6.7 polegadas de tamanho. Excelente. De chipset a gente tem um Exynos 1380, ou seja, um intermediário aqui de respeito, tá, galera? Tipo, vamos parar com preconceito e tudo mais sobre Exynos, que Exynos tem melhorado bastante, Samsung tem dado atenção a isso sim, e tem melhorado bastante, e o M54 vem para provar isso. Eu tenho pessoas que eu recomendei o M54 que gostam muitíssimo do aparelho, acham ele realmente bem legal. Então, na minha opinião, quem fala que não é tão bom, não sei o que, não sei, hein? Acho que valeria testar. E parte importante deste modelo aqui do M54, apesar dele não ter a proteção, que nem eu falei, né, contra água, poeira e tudo mais, ele tem mais bateria, ele tem 6.000 mAh de bateria. Então assim, se você tem a prioridade de ter um celular que tem mais bateria, o M54 nessa parte vai ser o celular para você, porque ele realmente vai durar um pouquinho mais do que os outros. Não que 5.000 mAh de bateria seja ruim, mas há de concordar comigo que quanto mais bateria, melhor. Eu acho que 6.000 mAh é interessante e é uma das características que fazem esse aparelho ser interessante. Outra coisa legal também, ele tem 8 GB de RAM, 8 GB de RAM é bastante coisa, é um intermediário que nem eu falei para você usar ele durante um bom tempo, não é aquele aparelho que você vai ficar às vezes 1, 2 anos, ali no máximo o terceiro aparelho já tá engasgando, tipo, meu Deus, me aposenta, não. Aqui você vai conseguir ficar um pouquinho mais, sabe, vai ter uma longevidade melhor, o aparelho vai envelhecer de um jeito menos cagado, basicamente é isso, você vai conseguir, mesmo no finalzinho ali da vida dele, você ainda vai conseguir tirar um caldinho ali, conseguir usar ele de boa, então esse, na minha opinião, para mim, memória RAM, eu sou a pessoa que eu poderia virar a profeta da memória RAM, porque eu adoro, toda vez eu falo de memória RAM, as pessoas não dão bola para memória RAM, eu sempre falo, gente, é tão importante. Nesse caso aqui, a Samsung provou que apesar de ser intermediário, ela caprichou na memória RAM, que é muito legal, muito bacana mesmo e faz toda a diferença no uso do dia a dia. E falando agora sobre preços, dando uma olhadinha aqui por cima, gente, eu achei ele na faixa ali de R$ 1.600, cheguei a achar um pouquinho mais caro e tudo mais, mas aí é a versão de 256 GB. A versão de 128 com 8 de RAM tá ali na faixa dos 1.614, pelo menos foi o preço aqui, ó, que a gente achou nesse momento da gravação do vídeo. Mas, novamente, pode ser que tenha promoção. Vou aproveitar, né, e lembrar você do Canaltech Ofertas, por favor, né, que a gente tem as melhores promoções, a gente coloca as melhores promoções. Inclusive, vai ter um comentário fixado aqui embaixo com um link para você comprar algum desses aparelhos que eu citei aqui no vídeo. E caso você olhe e pense assim, Amanda, mas ainda o preço não tá bacana, não tá legal, eu acho que eu poderia pegar um preço melhor, vai ter um link debaixo do link para você entrar no nosso grupo de ofertas e acompanhar as melhores promoções que a gente lançar por lá, tá? Então, se você quer preço bom, tá procurando preço bom, não sabe onde encontrar, no Canaltech Ofertas, beleza? Não deixa de conferir o link aqui para você não perder. Mas, que nem eu falei, é questão de preço, é só você procurar um pouquinho melhor, dar uma olhadinha, entrar no nosso grupo de ofertas que você vai conseguir ele achar provavelmente ali pela faixa dos R$ 1.500 sim, com facilidade. E fechando a nossa lista, nós temos ele, o Moto G73, né? Ele é um intermediário da Motorola. O problema, né? Novamente, já falei, a Motorola tem G não sei o que, aí tem o G200 que era um topo de linha. É meio bagunçado, mas o G73 aqui se encaixa nessa nossa lista. Começando que ele tem uma tela IPS LCD, uma tela um pouquinho ali inferior, não é ruim, tá? Só é um pouquinho inferior em relação às demais, mas tem 120 Hz de taxa de atualização que é bem legal e tem tamanho de 6,5 polegadas. Até aí, tranquilinho. De chipset aqui a gente tem o MediaTek Dimensity 930, litografia de 6 nanômetros, também esperado pro aparelho, tranquilo, vai conseguir rodar aí, fazer os seus programas, jogos e tudo mais, mesmo aplicativos um pouco mais pesados, ele vai dar conta sim do recado. E assim como o M54, a gente também encontra o Moto G73 com 8 GB de RAM, o que é muito legal.
toda a história que vocês já sabem. Tem 128 GB também de armazenamento mínimo, que é muito bacana. E indo para a parte da câmera traseira, nós temos duas aqui no caso. A principal em 50 megapixels e a ultra grande angular em 8 megapixels. Já a câmera selfie 16 megapixels, normalmente, como eu falei, bem parecido com o que a gente tem visto aqui nos outros modelos. Ponto positivo, tem som estéreo, então se você gosta de som estéreo, você provavelmente vai curtir mais o G73 e ele também tem bateria de 5.000 mAh. O único que fugiu da regra aqui realmente foi o M54 com 6.000 mAh e tudo mais, mas novamente 5.000 vai te atender sim. É mais questão na realidade de gosto, de como você usa o seu celular no dia a dia, se você é o tipo de pessoa que gosta muito, né, fica com a tela ali muito ligada, assiste série ou joga bastante, aí no caso você vai conseguir fazer a sua escolha baseada nisso, mas tirando essa questão também, G73, um ótimo aparelho. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo nosso. E você curtiu a nossa lista? Quer que a gente traga mais listas desse tipo aqui no Canaltech com outras faixas de preço? Ou sei lá, separando por intermediário, avançado, topo de linha? Não sei, deixa aqui nos comentários. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito e deixa o seu like para fortalecer. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!